Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada e hoje nós vamos aprender sobre um tema extraordinário. Eu quero mostrar para vocês que é o tema A Nova Terra. Você sabe, nós estamos estudando o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus e hoje é o estudo de número 10, onde nós vamos aprender sobre a Nova Terra. Mas antes, eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia aí, esteja com a sua Bíblia em mãos para conferir os textos que nós vamos estudar hoje e também quero te convidar para a gente fazer uma oração para que o Espírito Santo nos ajude a compreender o que a Bíblia tem a nos ensinar no estudo de hoje. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, hoje nós queremos aprender, Pai querido, a verdade bíblica sobre a nova terra. Que o Senhor nos dê essa compreensão, Pai querido, e que teu Santo e Bom Espírito nos ajude a estarmos nos preparando para morar nesse lindo país. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Todos nós almejamos ardentemente um mundo sem dor, sofrimento, luto, nem pranto, cansados como estamos do mundo atual e suas dores. Para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia, mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. E a primeira pergunta diz assim: o que o Senhor prometeu criar após o milênio? E lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a resposta da primeira pergunta fica assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele quer preparar um céu onde de fato não vai existir mais dor nem pranto, porque as coisas que o pecado trouxe já passaram. Ele vai destruir de uma vez por todas o pecado e nesse novo céu e nessa nova terra nós podemos ter certeza que seremos felizes. Após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá para a terra, tornando-se a capital da nova terra. Será quadrada, cercada de muros e adornada de pedras preciosas. Em cada lado dos muros haverá 3 portas, onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. A cidade e a praça serão de ouro. Na praça estarão o trono de Deus, a árvore da vida e o rio da vida. E você pode conferir essas informações, nos textos que estão aparecendo aqui. Apocalipse, capítulo 21, verso 2, verso 16, verso 14, 12, 18, 19, E Apocalipse, capítulo 21, verso 21 e 22, 1 e 2. A segunda pergunta diz assim: quem ficará fora da cidade e quem estará nela? Apocalipse 21, verso 8 e 27 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E 1 Coríntios vai dizer o seguinte: 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10 diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 10. A resposta fica assim: ficarão de fora os incrédulos, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos, e também os outros que nós lemos aqui em 1 Coríntios. Aqui está 2 Coríntios, mas o texto está em 1 Coríntios, tá bom? Entrarão somente aqueles que têm o nome no livro da vida. Então, pessoal, aquelas pessoas que cometeram esses pecados aqui e que não aceitaram o perdão de Jesus, não aceitaram a Jesus como seu Salvador, não entrarão no reino dos céus. Quem vai entrar no reino dos céus são todas aquelas pessoas que têm o nome no livro da vida, ou seja, no céu existem registros, e quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, fica registrado no livro da vida o nosso nome, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós e buscamos se preparar para a vinda dele. A terceira pergunta diz assim: o que não haverá na nova terra? Marque verdadeiro ou falso. Apocalipse capítulo 21, verso 4 e também Isaías: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois água arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A
Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, o que não haverá na nova terra? Na nova terra não haverá morte, luto e pranto e dor? Verdadeiro. Na nova terra não haverá vida eterna? Falso. Nós vamos ter vida eterna. Na nova terra, deficientes físicos e enfermos não haverão? Verdadeiro. Lá não haverá voz de choro e clamor? Verdadeiro. Então, no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para nós, lá nós não vamos sofrer por enfermidades. Deus vai curar, vai nos transformar, vai dar um corpo glorificado para nós. E assim nós vamos habitar nesse novo céu e nessa nova terra eternamente e felizes. A quarta pergunta diz assim: quais serão as atividades dos salvos na nova terra? A Isaías capítulo 65, verso 21 e 22 diz assim: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Olha que coisa interessante. Lá no céu, nós não vamos precisar trabalhar para os outros. Nós vamos construir nossa própria casa, vamos plantar o que nós formos comer e nós vamos desfrutar do fruto do nosso próprio trabalho. Lembrando que no céu não vai haver fadiga. Hoje o trabalho nos cansa, mas no céu vai ser um prestígio, vai ser motivo de alegria, porque nós não vamos mais ter o cansaço que hoje nos atinge. Então a resposta da pergunta 4 fica assim: plantarão vinhas, cada um desfrutará do trabalho de suas mãos. E a quinta pergunta diz assim: como serão os animais na nova terra? Isaías capítulo 65, verso 25 diz assim: o lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Já imaginou você lá no céu brincando com um leão como você brinca com um gatinho aqui? Que coisa extraordinária. Os animais no céu não terão mais esse vestígio de pecado que existe aqui nesse mundo. Por isso eles serão mansos e eles vão se alimentar de vegetais, de frutos, né? E não vai mais se alimentar de carne, não serão carnívoros como muitos hoje são. Então a resposta da pergunta 5 fica assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. A sexta pergunta diz assim: quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Isaías capítulo 66, verso 22 e 23 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha só que coisa interessante. Uma festa da lua nova a outra, de mês em mês, de sábado em sábado, de semana em semana, nós estaremos diante de Deus adorando o nome dele. A resposta da sexta pergunta fica assim: de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E a sétima pergunta diz assim: para quem Deus preparou essa cidade? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só que coisa interessante. Deus preparou essa cidade para aqueles filhos que amam a Deus. Olha que bênção. Deus tem preparado um novo céu e uma nova terra para aqueles que aceitaram a salvação nele, que amam a Deus. A resposta então da sétima pergunta fica assim: Deus preparou esse novo lar para aqueles que o amam. Se desejo estar na nova terra, devo a cada dia amar Jesus e obedecer os seus mandamentos. A oitava pergunta diz assim: qual é a marca daqueles que amam a Jesus? Isso é interessante. Nós lemos no texto que aqueles que amam a Jesus é que vão herdar o novo céu e a nova terra. Deus tem preparado para essas pessoas. Como que nós demonstramos que amamos a Jesus? A resposta está lá em João capítulo 14, verso 15, que diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, nós demonstramos que amamos a Jesus quando obedecemos os seus mandamentos, quando colocamos em prática os seus mandamentos. E aqui eu preciso te dizer algo muito importante. Nós não obedecemos aos mandamentos de Deus para ser salvo. Nós obedecemos aos mandamentos de Deus porque já fomos salvos. Porque nós amamos a Jesus, nós nos esforçamos para obedecer
obedecer os mandamentos de Deus, tá bom? Então a resposta fica assim: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Vamos para a recapitulação? No estudo de hoje nós aprendemos que após os 1000 anos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais doenças, desemprego, diferenças sociais, ódio, separações. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém, cidade cercada com muros revestidos de pedras preciosas e onde estará o trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus. Nela entrarão os que têm o nome no livro da vida e amam a Jesus. Quando Jesus voltar, os salvos serão ressuscitados, os que estiverem descansando no Senhor, e nós, os vivos, seremos transformados e vamos passar um período de 1000 anos no céu. Depois dos 1000 anos, Deus vai descer, vai voltar a este mundo, vai purificar a terra e vai estabelecer a cidade santa, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Nós viveremos para sempre, de eternidade em eternidade, adorando a Deus, construindo nosso lar, plantando, colhendo e aproveitando a beleza da criação divina. Por isso, eu tenho um apelo de fé para você. Você crê que Jesus está preparando morada para você? Você deseja amar a Jesus de todo o seu coração? Você quer ter a marca daqueles que amam a Jesus, que é a obediência aos seus mandamentos? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos entregar nossa vida a Ele. Senhor Deus e Pai, nós acabamos de estudar sobre o tema A Nova Terra. Nós queremos, Pai querido, morar nesse novo céu que o Senhor tem preparado para nós. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos cubra com a Tua justiça, Pai. Nos ajude a guardar os Teus mandamentos por amor a Ti. Pai querido e santo, nós queremos morar no céu que o Senhor tem preparado para nós. Nos prepare então para a Tua vinda. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. No próximo estudo nós vamos aprender sobre salvação pela graça. Como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape. Eu convido você então para acompanhar o próximo estudo, que é salvação pela graça. Que Deus abençoe você. Eu te espero no próximo estudo.